Olá, meus amigos e minhas amigas. Excelente dia. Estamos aqui no segundo episódio especial CVM AB Cripto, aqui nosso ABcast para o World Investor Week. Eu, Bernardo Suru, sou CEO aqui da AB Cripto, e nesses episódios especiais, um total de 4 episódios que serão distribuídos aqui pelo World Investor Week, uma iniciativa da IOSCO com a CVM que visa trazer mais informação para todos sobre investimentos e o mercado de forma geral. Comigo aqui, Portinho, está comigo. Portinho, muito obrigado por essa série. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Eu sou Paulo Portinho, estou falando que vim aqui em nome da CVM, né? Eu sou gerente de Educação e Inclusão Financeira da Comissão de Valores Imobiliários. Tenho que fazer o meu disclaimer aqui, tudo que eu estou falando aqui é minha opinião, não é necessariamente a opinião da autarquia. E a gente vai discutir hoje com vocês quais são os fundamentos da criptoeconomia. O que está por trás disso, o que é cripto, o que não deveria ser chamado de cripto. E a gente está aqui com, segundo me disseram, uma das 3 pessoas que mais entendem do assunto no universo. No Brasil, ele me falou que era no Brasil. O universo eu estou chutando. Mas é o Marco Carnu, é isso? Isso. Marco, por favor, se apresenta para a gente, antes de eu mandar umas perguntinhas para você. Marco, e antes de alguma coisa, o episódio anterior a gente conversou bastante sobre a história da cripto, Sim, né? Bem com legal. o Cut, né? A gente falou sobre isso e ele deixou bem claro. Só existem 3 pessoas no Brasil que são as líderes desses assuntos aqui, e uma delas é você. Expectativas altas. Expectativas altas. É você, a Anitta e o Cazé. Pois então, meu nome é Marco Carnu, eu estudei Ciência da Computação, tá, na UFPE, e naquela época a parada, lá já com o pessoal do Porto Digital, era empreender, e eu comecei na área de cibersegurança. E aí eu fui fundador, junto lá com o pessoal do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. A gente fundou uma empresa chamada Tempest, que hoje é a maior empresa de cibersegurança, foi vendida agora para a Embraer. Eu fui fundador e CTO dessa empresa durante a maior parte da minha carreira. Nos meus últimos 5 anos lá, eu tinha um laboratório de inovação, e esse laboratório de inovação foi mordido, tá? A gente fez um bocado de coisa bacana da área de cibersegurança, que eu adoraria contar para vocês, mas o assunto do podcast é outro. E a gente foi mordido pelo vírus das criptomoedas. A gente conheceu 5 anos o Bitcoin. Isso foi em 2013, 2014. Então a gente comprou mineradora, nos meus últimos 5 anos lá, né? Você passou por tudo isso, né? Eu passei por tudo isso. Eu quase vi o Bitcoin, eu perdi um pouquinho o nascimento do Bitcoin, mas eu vi quando o Bitcoin estava começando a ganhar tração. E eu fiquei absolutamente fascinado na ocasião, porque uma boa parte do meu trabalho era estudar sistemas de segurança. E depois de 20 anos estudando sistemas de segurança, eu estava meio entediado, porque todos os sistemas de segurança eram variações sobre o mesmo tema, tá? Sempre tem um centralizador que impõe as regras e pune os ofensores. O Bitcoin foi o primeiro sistema que eu estudei em que você consegue ter garantias de segurança extraordinariamente fortes num ambiente genuinamente distribuído, em que todos os participantes são equipotentes. Tá? Não tem nenhum líder, nenhum chefe, que a rede é completamente ad hoc, os membros entram e saem quando querem, tá? É de livre ingresso e livre saída. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque era radicalmente diferente de tudo que eu tinha visto até então. Só que, entenda, dessa história que eu estou contando, já dá para ver que eu sou um camarada de bits e bytes. Tá? Sou um camarada, eu não era do mercado financeiro. E apesar dos clientes, os clientes eram banco, tal, os principais clientes da gente, então eu tinha um certo contato com o pessoal do mercado financeiro, mas o dia a dia do meu trabalho não era esse. Era bits e bytes e inovação e fazer hardware de pentest e essas coisas. Mas a gente fez um grupinho de trabalho lá, então a gente começou a gente viu as primeiras corretoras aqui do Brasil nascerem, tá? Eu vi a Foxbit nascer, eu fui um dos primeiros clientes da Foxbit, depois do mercado Bitcoin, tá? A gente tinha uma divisão antifraude, então a gente começou já naquela época começar a entender algumas fraudes que estavam sendo feitas com criptomoedas e tudo mais, e acompanhar esse espaço. A ponto que, num determinado momento da minha carreira, eu achei que valia a pena empreender nesse segmento. Então eu saí da Tempest, né?
Mergulhou vendi de a minha parte cabeça. e mergulhei de cabeça. Então a gente fez uma empresa, eu e uma amiga minha, a Juliana Cunha, tá? Você deve conhecer a Ju, né? A gente inicialmente fez a CoinWise e por uma longa, grande história, a gente se juntou com o pessoal de Recife, que apesar deles viverem no nosso quintal, a gente não conhecia eles, era uma corretora de lá, que era na época BitBlue, tá? Do nosso querido Edísio, que hoje é nosso presidente, nosso chairman, tá? Foi assim uma boa primeira vista, tá? Eu sei que sou meio esquisito dizer assim, mas o que aconteceu é que houve uma sinergia, uma afinidade muito grande, porque a gente descobriu que a gente trabalhava mais ou menos em diferentes aspectos da mesma coisa, na mesma cidade, e pasme, a gente não se conhecia. E aí a gente juntou as duas empresas e fez o Zero Bank, tá? E hoje eu sou... Então, passei alguns anos ajudando o pessoal do Zero Bank a crescer. Exatamente o quê? O Zero Bank é tinha a ideia de fazer soluções de criptomoedas para diversos tipos de soluções de criptomoeda para o mercado. Hoje, ele pivotou, tá? E ele está mais na área de gateway de Pix, etc. Tudo mais, mas ele ainda tem um OTC forte, o pessoal da OTC abastece muitos livros de ofertas das principais corretoras aqui do Brasil, ainda tem um volume bacana. Tá? Então, a gente ainda tem um lugar mais ou menos bem fincado no cripto. Essencialmente processamento de dados, né? Processamento de dados. Então, você está comentando aí que vocês faziam soluções de criptomoeda para diversos clientes e tal. Uma solução de criptomoeda é o quê? É você entregar para o cara uma estrutura criptográfica de proteção baseada em criptomoeda? Por exemplo, um problema que todo mundo tem no mercado, tá? Hoje já tem soluções de mercado bem bacanas, mas todo mundo tinha, tá? E todo mundo ainda tem, é a custódia. Você guardar seguramente as suas benditas chaves de uma forma que elas não vazem, não sejam hackeadas. E esse é um problema que se torna cada vez maior quando você tem um ambiente de uma corretora com grande volume, tá? Grandes processadores de grandes volumes de Bitcoin, porque você se torna um alvo monstruosamente suculento, né? Não, interessante. Então, porque a gente tem uma proteção dentro da rede do blockchain, que a gente chegou a ver até no primeiro... A gente conversou no primeiro episódio. E o que você está comentando é que existe uma necessidade de proteção das chaves no sistema da corretora. Da corretora. E você oferece esse... A gente fazia soluções dessas. Hoje em dia, algumas outras empresas dominaram esse mercado e as soluções da gente... algumas soluções que a gente fez ainda persistem, mas tem outras empresas que conseguiram fazer isso em escala global, tá? Mais rápido e por exemplo, o pessoal da Fireblocks hoje em dia é monstruosamente competente nisso, né? Não, são associados a gente vai... Eu sei que a gente está falando aqui para o pessoal da World Investor Week, mas certamente vai ter gente da ABCrypto que domina um pouco o tema e tem gente que não domina nem um pouco. Eu vou colocar um exemplo aqui de como é que eu entendi o blockchain, aí você vai dizer se eu entendi certo ou errado. Assim, um exemplo prático, né? Quando você vai comprar um imóvel, você tira uma certidão de R$11. Aquela certidão de R$11, ela em tese não, ela deveria ser, né? Um registro de todos os eventos que tiveram alguma coisa relacionada com a propriedade daquele imóvel. Entendeu? Se você fez a alienação fiduciária, você reipotecou, tudo isso está colocado ali. E existe, assim, aquilo ali é um papel, sabe? Está dentro do sistema do cartório. Eu não tenho como garantir muito bem, e as informações são poucas, né? Eu não tenho como garantir muito bem que aquilo ali, sei lá, começando em 1930, tem a mesma coisa em 2030, 100 anos depois. Entendeu? O que eu entendi, quando eu entendi no blockchain, é que é como se a gente tivesse essa certidão de R$11, daqui até o ano final. 3000, e existe um rigor desse caminho, entendeu? Em que esse caminho não pode ser falsificado. Faz sentido isso? Faz sentido, mas eu acho que, do jeito que você está dizendo, você está no caminho certo, mas você podia ser muito mais otimista e enfático. Por quê? Por quê? Tá? Eu vou explicar. O difícil de você explicar a respeito do blockchain, tá, é porque ele tem uma definição técnica, diferentes áreas do conhecimento, ele é multidisciplinar, diferentes áreas de conhecimento encaram ele de diferentes maneiras. Ele tem no mundo de ciência da computação, ele tem uma definição técnica bastante precisa, mas aí eu ia ter que usar um bocado de jargão de informática que nem todo mundo entender. Então, a analogia que eu uso, a gente sempre usa analogias. Então, eu vou falar uma analogia para você que você vai facilmente reconhecer que é 90% parecida com o que você disse. Tá? E depois eu vou dizer onde é que essa analogia quebra, tá? E como é que a gente torna ela mais próxima da realidade técnica dos fatos.
Tá? Eu gosto de dizer que o blockchain é como se fosse o diário oficial da União. Para uma lei, para alguma coisa ter validade, ele precisa estar publicado lá. Sim. Só tem validade quando publica lá. Então, o blockchain é um histórico de eventos. Ele é se você quiser falar ao estilo informático, ele é um log. Tá? Ele é um log de eventos, ele é um histórico. Tá? Aconteceu isso, aconteceu aquilo mais. Tá? Só que ele é um log com algumas características. Primeiro, ele tem uma série de aspectos técnicos que ele é explicitamente estruturado para que vários participantes simultaneamente possam propor a próxima edição deles, e existe um processo que define qual dessas variações é a que efetivamente valeu. É como se ao invés de um diário oficial universal criado pela imprensa oficial da União, a gente tivesse, imagina que o diário oficial fosse terceirizado para várias empresas, as empresas competem a cada dia para fazer sua própria versão, e a gente escolhe qual é a versão. A próxima edição. Não, mas essa nova edição, ela é o quê? Ela é validada, e por que ela é a certa? Porque existe um critério de desempate, tá? Que você estava falando antes da gente começar a gravar de Proof of Work, Proof of Stake, etc. Tá? Quem tiver feito o maior trabalho, ou quem tiver feito ou quem tiver a maior participação da rede, tá? Ele tem mais probabilidade de fazer, de publicar a versão que é considerada a oficial. Tá? Então, é como se fosse uma competição a cada vez. Mas antes da gente falar disso, vamos falar do chain, do blockchain. Primeiro vamos acertar um pouco a terminologia aqui. Tá? O que é block? O bloco é um grupo, é um lote. Tá? Eu em português, inclusive, eu prefiro traduzir bloco como lote. Tá? É um lote de transações. Tá? Tem uma série de eventos, como no mundo do diário oficial seria uma edição. Tá? Uma edição onde você tem várias informações ali. Várias informações. Foi o que coube naquele dia. Foi o que coube, foi o que aconteceu. Foi o que coube naquele dia, naquela edição. E o bloco tem um tamanho fixo? Aí cada bloco, por exemplo, no Bitcoin são 4 megabytes. Tá? No Ethereum é outro tamanho. Em cada criptomoeda tem um tamanho diferente. Tem uma série de critérios técnicos, etc. É como se o Diário da União tivesse uma quantidade de linhas, de páginas máxima. Tá? Uma quantidade de páginas. E tem. Eu não sei qual é, mas eu acho que se você perguntar para a Universo Oficial, eles vão dizer. Tá? Não dá para fazer mais num dia do que, 1.000, 2.000, 3.000 páginas. Tá, okay? Então tem um tamanho máximo. Tá? Só que o que acontece? Cada um dessas edições, tá, é calculado uma espécie de dígito verificador dela, que a gente chama de hash. Tá? É muito parecido com aqueles últimos 2 dígitos do número do CPF. Sei. Só que ao invés de serem 2 dígitos, são 78 dígitos. Tá? Esse é o número da edição. Esse é o que fala edição número 1, edição número 2. Esse, na realidade, é o identificador único da edição. Ou seja, aquilo que garante que aquela edição é aquela edição. O número sequencial que você está chamando, curiosamente, é chamado de altura. Tá? Porque o que acontece? Imagina-se, né, desenha-se como se o bloco gênese, o bloco inicial, a edição inicial, que o pessoal de ciência da computação não começa a numerar as coisas por 1. O pessoal de ciência da computação começa por 0. Tá? Então, o bloco 0 fica no fundo, né? E você vai colocando cada um em cima do outro. Os lotes. Os lotes. É por isso que a gente chama isso de altura. Quantos, tá? Se você quer a definição técnica, a altura é quantas vezes você precisa voltar para chegar no gênese. Entendi. Tá, okay? Então, se você precisa voltar um bloco até chegar no gênese, você está na altura 1. Se você precisa voltar 2 blocos, etc. Tudo mais. Tá? E cada bloco... Você pode até usar o diário oficial impresso, né? Que tem a primeira, a segunda, a terceira. É por isso que a analogia é apta nesse sentido. Né? Mas é certo que vai ficar bem alto. Vai ficar bem alto. Embora se você imprimir o blockchain também... vai ficar também bem alto. Um dia eu fiz uma conta, tá? Um dia na tentativa de materializar o blockchain, eu pensei, e se a gente imprimisse o blockchain, quanto é que ia dar? Os primeiros blocos eram muito vazios, cada um cabia numa página. Mas um bloco moderno tem 3.000, 4.000 transações e 1 megabyte, então dá um calhamaço desse tamanho. Caramba. Traduzindo para... é inviável. Esquece. Não rola. Deixa dentro do HD do computador. É importante. Tá? Continua. Nada de gastar, nada de matar árvore, né? Então, a gente tem essa situação em que cada bloco ele tem um negócio chamado cabeçalho, que é o comecinho dele, um cabeçalhozinho, e o cabeçalho cita o identificador do anterior. Tá? E essa Parecido coisa com o que a gente faz no imposto de renda. Você tem que citar a sua declaração anterior. A declaração anterior. Tá? Então, isso cria um encadeamento, daí o nome chain, tá? O blockchain. Só que esse cálculo, tal como no dígito verificador do CPF, ele tem uma particularidade. Se você alterar qualquer númerozinho, por exemplo, no seu número do CPF, tá?
muda o dígito verificador também. Então, ele serve como uma espécie, ele foi projetado para isso, para servir como um teste de validade, né, para detectar erro de digitação. O dígito verificador, que a gente chama de hash, que são usados nos blockchains, eles são muito maiores, tem 78 dígitos, então, por causa disso, qualquer absoluta mínima mudança que você quiser, que você tentar fazer, tá, por exemplo, para adulterar uma edição desse diário oficial e tentar passar um gato por lebre, tentar ludibriar uma pessoa a aceitar uma versão inválida, ela é prontamente... O camarada que recebe deveria verificar, como se verifica uma assinatura digital, alguma coisa assim, e é capaz de prontamente negar e entender que aquele bloco foi adulterado e que ele não é válido. Tá? Então, isso cria... Ele é excluído? Ele é descartado. Ele é completamente descartado. Completamente descartado. Ele não é colocado na biblioteca. Não é colocado na biblioteca. E essa verificação, do jeito que eu estou falando aqui, eu estou falando como se posso dar a impressão que quem faz isso são as pessoas, mas na realidade quem faz isso são os programas de computador. Isso tudo, uma das características que é interessante, um pouco diferente dos sistemas financeiros tradicionais, é que os blockchains eles foram concebidos para funcionar 100% sem intervenção humana. Tem que ser tudo totalmente automático. Tá? Então, é por isso que você... por exemplo, da partida de um nó do Bitcoin, é talvez o programa de computador mais visualmente sem graça que você pode ter na história do seu computador. Porque o que, é que você faz? Você aperta lá o botãozinho dele, dá um duplo clique, ele abre, aí vai aparecer assim, estou validando o bloco tal. Tudo que você vê é um monte de número do bloco que ele validou e mais nada. Visualmente não tem graça nenhuma. É trabalho de negócio parece negócio de contador. E, na realidade, o blockchain é uma espécie de software de contabilidade quando a gente usa, quando os eventos que a gente está registrando nele são eventos financeiros. Note que quando eu falei até agora, eu vinha falando de eventos de uma forma bem genérica. E a gente pode usar o blockchain para registrar eventos de forma bem genérica. Existem blockchains que têm exatamente esse foco. O que eles registram é super aberto. O Bitcoin ele foi criado, entretanto, para registrar transações de criação e de circulação de uma unidade de moeda arbitrária, chamada Bitcoin também. Essa é outra coisa que dá um nó na cabeça das pessoas. A gente usa a palavra Bitcoin para diferentes coisas. A gente usa a palavra Bitcoin para dizer a rede, a gente usa Bitcoin para dizer a unidade de conta, tá? A gente usa o nome Bitcoin para dizer o nome do programa do computador que implementa a rede, tá? A gente usa... tem um dos desafios que a gente tem nessa área é que várias palavras são muito carregadas. Aqui, né? O Kanner falou, né? Deixou bem claro, falou assim, olha, o Bitcoin, que é dado o nome Bitcoin também, falou a mesma coisa, usou os mesmos 3 pontos. Na verdade, a gente não está falando só de uma coisa, a gente está falando de 3 coisas que levam o mesmo nome. Isso. E tudo isso que está sendo feito, você falou que é feito por computadores, acho que ele chegou a comentar aqui com a gente, né, no podcast passado, que você compra umas máquinas específicas para fazer esses cálculos, né? Para fazer a mineração. Sim. E aí vem essa questão, qual é o cálculo que ele faz? Qual é o cálculo que o minerador faz? Eu vou responder sua pergunta já, se você me deixar fazer uma parte que eu acho muito importante tá, a gente fazer, que é uma coisa que frequentemente se omite. Que é o seguinte, o resultado dessa história toda, isso tudo é muito bom, é muito legal, mas o resultado dessa história toda, que é o que causou em mim um fascínio, tá, e que causa em todo mundo fascínio, tá, é que quando tudo isso está funcionando do jeito que deve, e tem funcionado perfeitamente há quase 15 anos, o Bitcoin vai completar 15 anos agora, dia 8 de janeiro do ano que vem, você tem uma coisa que nunca existiu antes, tá, na história da humanidade. Você tem contabilidade absolutamente perfeita. Tá? Não, perfeita. No Bitcoin, tá, todas as unidades monetárias jamais geradas e todas elas em circulação, tá, a gente consegue provar que, eu não consigo só, não apenas funciona, mas eu consigo convencer a um terceiro que nenhuma unidade monetária jamais desapareceu, nem nenhuma foi criada fora das regras. Nenhum sistema financeiro anterior faz isso. Tá? Eu não consigo enfatizar com a potência necessária o quão inédito isso é. Eu vou tentar te ajudar, porque a impressão que eu tenho quando você está falando isso começou lá em 2009. A impressão que eu tenho é que todos os registros já feitos estão hoje na rede. Estão hoje na rede. Então isso já é impressionante. Isso já é impressionante. Porque eu acho assim, que até você que trabalhou com isso, até o software do banco, em algum momento deve fazer um backup gigantesco e começar de um ponto. Ele não precisa carregar tudo. Né?
Isso aí é uma outra coisa que eu também não entendo. As pessoas dizem que, pô, cara, o Bitcoin ele se movimenta trazendo a verdade de toda a rede dele eterna. E aí as pessoas dizem que isso vai demorar muito para ele fazer. Toda vez que ele tem que fazer um novo registro, demora muito. Isso é verdade? Não por. Ele demora muito por razões, não pelo fato que já tem muito. Ele demora muito para inicializar quando você vai colocar pela primeira vez, porque quando você coloca o novo nó do Bitcoin para funcionar, uma característica interessante do Bitcoin é o seguinte, da rede Bitcoin. Ele não valida o resto do passado. Ele valida. Ninguém confia em ninguém, a priori. Tá? Nenhum nó confia em ninguém. Então, quando eu começo a receber, tá? Imagina que eu sou um novo nó do Bitcoin, acabei de chegar aqui e disse, galera, me passem, por favor, o que vocês andaram fazendo desde o começo dos tempos. Então, vocês começam a me passar todos os registros, desde o bloco 0, o bloco Gênesis até hoje. Tá? Eu reconfiro tudo. Só depois que a gente reconfere tudo é que eu passo. Ok, eu concordo com o trabalho de vocês. Se passasse por uma auditoria, eu vou auditar todo o passado, só depois daí eu vou aceitar entrar ou não. Eu vou entrar ou não. Todo mundo Exatamente. Faz, né? Tá? E todo mundo faz, pelo jeito. Todo mundo faz. Quando eu digo todo mundo faz, significa todos os programas de Bitcoin ou todos os mineradores individuais? Todos os programas, todos os nós de Bitcoin, tá? Tem um termo técnico que chama Fully Validating Node. Tá? Todos eles validam. Ninguém confia em ninguém a priori. Tá? Isso é radicalmente diferente de todos os outros sistemas de computação. Tá? Por exemplo, todos os sistemas de banco, das instituições bancárias, tem um computador mestre, que é o dono da verdade, e todos os outros são escravos. Tá? Isso. E todos eles acreditam no que está naquela informação. Tá, okay? E é nisso que difere daquele exemplo que você estava falando no começo do cartório. O cartório, ele é abençoado magicamente pelo poder dado a ele pelo Estado, tá, okay? Dizer o que esse cara disser é verdade. No Bitcoin e nos blockchains de verdade... O outro também tem que dizer, o outro também tem que dizer. Todo mundo tem que concordar. Tá? E não dá para usar isso no registro de imóvel? Claro que dá. E tem muita gente trabalhando nisso. Eu quero puxar esse assunto. Tecnicamente, sim. Hoje a barreira é a legislação, porque, por exemplo, no caso do registro de imóveis, se não me falha a memória, a legislação exige que passe especificamente pelo cartório de imóveis. Sim, Então, enquanto isso provavelmente não for... pelo receio do risco, né? Que imóvel é a coisa mais importante da pessoa, né? Mas Potinho, eu queria puxar isso, porque a gente entrou num papo aqui, eu acho que até da gente falar sobre os métodos de validação, porque o Marco deixou bem claro que o blockchain, hoje nós temos alguns tipos de blockchain, né? Deixou bem claro que o Bitcoin ele foi criado para um tipo específico, mas que nós temos outros abertos, que você consegue colocar mais coisas. Eu consigo colocar registro de propriedade nesses... registros de informações, registro de propriedade em suas blockchains. O blockchain é só para o Bitcoin. Você consegue, inclusive, colocar dentro do próprio Bitcoin. Tá? Recentemente, o pessoal do Bitcoin os desenvolvedores de Bitcoin sempre foram meio avessos à ideia de você usar o Bitcoin para coisas que não têm a ver com Bitcoin. Tá? Apesar disso, muita gente teimava e continuava usando uma série de artifícios técnicos para registrar eventos que não sejam só esses eventos que eu falei. Tá? Os eventos que o Bitcoin foi projetado para fazer foi criação e circulação da moeda. Tá? Mas existem uma série de detalhes técnicos no Bitcoin que permite você colocar outros dados aqui. E recentemente inventaram um outro artifício técnico que aproveitaram-se de um upgrade que foi feito na rede para outras finalidades, que foi o negócio do Segregated Witness e os TypeScripts. Para quem quiser pesquisar, tá aí as palavras-chave para procurar no Google. Que depois a gente vai colocar aqui na descrição essas palavras para quem quiser. Que criou um negócio chamado Inscriptions. E no Inscription você consegue colocar um arquivo qualquer. Então, hoje em dia, dentro do Bitcoin, você tem arquivo texto, você tem imagem, você tem vídeo, você tem... E a moeda continua funcionando, tá? Por cima disso. Tá, okay? Porque, veja, como eu falei, o blockchain registra eventos. Tá, okay? A criação e circulação de unidades monetárias são apenas eventos em um determinado formato específico, tá? Porque é aceito por convenção. Né? Mas, em tese, você pode colocar qualquer tipo de dado. Tá? Os desenvolvedores de Bitcoin, inicialmente, tentaram dificultar você colocar dados arbitrários, exatamente porque eles estavam temendo um pouco do inchaço muito rápido do blockchain por causa desses dados. Né? As transações são pequenas, por exemplo, uma transação típica tem 200, 300, 400 bytes. Nossa, tá? É bem pequeno. Tá entendendo? E o pessoal está metendo arquivo de 1 mega dentro do blockchain. Aí os desenvolvedores ficaram meio... Não é para isso, né? Não é para isso, ok? Mas, enfim, tá? Estão fazendo. E
outros blockchains abraçaram essa tese, tá, de você colocar dados arbitrários quaisquer. E tem todo um Outros ecossistema. blockchains, outras redes que Outras foram criadas. redes, isso. Quem faz essas redes é aquele pessoal que, como falou o Courtney aqui, é aquele pessoal que captou 260 bilhões de dólares em crowdfunding. Eles começaram a criar essas redezinhas e vender? São vários grupos independentes ao redor do mundo. Tem várias criptomoedas com várias E ele cria um propósitos diferentes. sistema do Bitcoin voltado para registro de um determinado ativo, é isso? Um registro da arena. Veja, você pode fazer isso, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso em cima da rede Ethereum, tem gente que faz isso em cima da rede Bitcoin. E Ethereum é um processo diferente. É um processo parecido, mas diferente, tá? Ainda é bloco, ainda não? Ainda é bloco, ainda tem todas essas Ainda coisas. valida tudo? Não. Ainda valida tudo. Tá? A desconfiança da rede A é mesmo. desconfiança aí. É engraçado isso. Tem teoria dos jogos no Ethereum? Tem teoria dos jogos, tá ok? O Ethereum, ele nasceu de uma dissidência do Bitcoin, tá? Se você... lembra que eu te falei das transações de geração e de circulação da moeda, tá? A circulação da moeda, essas transações ela tem um formato específico que tem que ser seguido, tá? Apesar dele ser um formato razoavelmente específico, ele é ainda bem geral no sentido que ele consegue fazer muita coisa. E você consegue dizer coisas como o seguinte: olha, só quem pode gastar esse dinheiro aqui é quem me apresentar uma assinatura digital válida em relação a essa chave privada. Tá ok? Tipo o que o pessoal está fazendo no Banco Central agora? Há muito tempo atrás o Bitcoin já fazia isso. Tá? Então, é assim que o Bitcoin funciona. Lembra daquela história que você tem que guardar direito sua chave, suas sementinhas? Na verdade, a famosa custódia. Guardar muito Okay? bem. Porque essas chaves, elas permitem assinar o cheque, que é uma transação, que transfere o dinheiro. Tá entendendo? Então, por isso que você tem que guardar suas chaves muito bem. O Banco Central está prometendo que a gente vai ter, nessa moeda nova, né, Drex, se não me engano, que a gente vai ter condição de fazer um negócio de compra de carro, que eu só vou, de fato, transferir o dinheiro para o cara se a transferência do carro sair. Eu não sei como é que eles vão fazer isso tecnicamente, mas me parece totalmente possível pela essa tecnologia que você está falando. Em tese, parece totalmente possível. Existe uma diferença, existem algumas coisas que eu acho que não estão definidas aí na cabeça do Banco Central e que são alguns desafios em cima disso aí. Que é o seguinte... Tem muitas propostas de modelos de negócio interessantes usando blockchains que eles se desviam do conceito da descentralização e do todo mundo é independente, tá? Ao exigir que um determinado passo precisa ser centralizado. Eu meio que temo que muitas das coisas que estão sendo feitas com Drex e outras coisas dependam de agentes centrais. Então, eles não vão ser... Ainda um novo cartório, né? Exatamente. Um carimbador lá. Tá? Então, é surpreendentemente difícil você fazer um sistema genuinamente descentralizado. Inclusive que o Satoshi Nakamoto, quando inventou o Bitcoin, todo mundo considerou uma coisa extraordinária, porque vários outros cientistas de renome tinham tentado, tá? Tinham conseguido, se você estudar a literatura técnico-científica da área, você vai ver o seguinte: o camarada conseguiu fazer 99,9% centralizado, mas tinha 1% que ele não conseguia resolver, e esse 1% ele resolveu da seguinte maneira: bota para um centralizador. Então não era genuinamente descentralizado. O mérito do Satoshi foi eliminar esse 1%, fazer um sistema transparente. Então, por exemplo, tem um negócio que eu faço nos meus cursos, tá? Que é muito bonito, ou pelo menos eu que sou nerd acho bonito, né? Os seres humanos normais acho que não acham bonito. A gente baixa o blockchain inteiro, tá? E eu faço a seguinte conta. Vamos fazer agora uma pergunta para o blockchain. Quantos bitcoins já foram minerados? Tá? Eu fiz essa conta recentemente, 19 milhões, 480 e tantos mil e não sei quanto, não lembro o número exato. Tá? E aí você pergunta o seguinte: você consegue calcular quantos bitcoins foram criados pelo processo de criação, tá? E eu consigo mostrar a você que o processo de criação está absolutamente correto desde o primeiro bloco até hoje. Depois a gente faz uma outra pergunta. Quantos bitcoins estão em endereços acessíveis? Tá? Que a gente chama no jargão de UTXOs. Quantos estão disponíveis em circulação? Dá exatamente o mesmo número. E é um número grande, né? Tá, okay? Isso significa o seguinte, tá, okay? Da última vez que eu vi, tinha 840 milhões de transações na rede Bitcoin, tá? Que é um número relativamente baixo. O Bitcoin tem um throughput relativamente baixo, ela só faz 5 transações por segundo, mais ou menos. Então, 15 anos de transações dá um pouco menos de 900 milhões de transações. Nessas 900 milhões de transações, nem um único Satoshi jamais foi perdido nem saiu fora do lugar, fora da regra do sistema. E não só eu consigo, as pessoas, os membros da rede conseguem se convencer disso, mas eu consigo convencer um auditor independente disso.
Consigo convencer você disso. Não, e o auditor independente não vai ter dúvida nenhuma disso, com enorme facilidade. Ou seja, será que eu consegui? Ninguém conseguiu quebrar a regra, ninguém conseguiu burlar, ninguém conseguiu mudar a regra Isso do não jogo. acontece. Na contabilidade real isso também não acontece. Afinal de contas, Tudo aquela. depende do ponto de vista. Veja, eu garanto a você que não acontece. Toda contabilidade que eu conheço tem uma conta dizendo assim, diferenças operacionais. Assim, acho que o pessoal, assim, o que a gente vai conversando aqui realmente é um papo muito técnico, mas quando você fala de emissão e circulação de moeda, que você está falando para a gente pegar qual é a nossa emissão e circulação de moeda? É o Tesouro Nacional e os bancos, né? O dinheiro. Você não, assim, por mais que você queira saber quais foram todas as transações, no momento que se transformou em dinheiro, acabou. Não tem mais registro, não tem mais absolutamente nada. E mesmo assim, o histórico inteiro é irrelevante para ele. Então, assim, eu vejo o Bitcoin não, o blockchain, essa tecnologia toda, como uma revolução impressionante. E eu vou até aproveitar aqui, vou lançar um desafio, aproveitar que a gente tem gente que entende. Vocês precisam resolver um problema sério, cara, que é esse problema do cambista de ingresso de futebol e de ingresso de show. Assim, a gente tem que ter um jeito de evitar, com criptomoeda, com criptoativo, etc., que o cambista consiga comprar 800 ingressos por R$500 e já esteja pedindo para mim R$2.000 ali adiante. Eu digo você que eu digo, o interesse do vendedor, né? Eu quero que as pessoas que vão ver o show vão, não quero um intermediário recebendo, às vezes, 2 vezes a minha renda. Não vou nem entrar no mérito se de repente o cara não está mancomunado, porque no passado do futebol carioca tinha essa picaretagem. Vende tudo rapidinho. Eu fiquei na fila. Campeonato Carioca, final do Carioca, tinha 10.000 ingressos à venda, eu não andei e venderam 10.000 ingressos numa fila física, na Gávea. Você viu os cambistas saindo com um tarugo desse tamanho aqui de coisa. Então, assim, eu fiquei pensando nisso assim, não tem como a gente ter essa cadeia de propriedades, né, que eu possa, inclusive, vender esse... Cara, você falou tanta coisa interessante numa fala só, que agora eu preciso quebrar em pedacinhos para... Quebrar em caixinhas. Vamos quebrar em caixinhas aqui, porque eu tenho até uma pergunta sobre isso. Uhum. Não, porque quem fizer isso aí, eu acho que vai resolver um problema que é insuportável. As pessoas odeiam isso. A própria Taylor Swift falou, gente, não é para acontecer isso. É o meu fã que vai ali. Quer dizer, a menina tem uma questão romântica. Entendeu? Não é uma questão só econômica, tá legal, vendeu tudo em 10 segundos. Pô, vendeu tudo em 10 segundos. É a coisa que a gente fala. O cara coloca uma máquina infinitamente superior à sua para tomar todas as suas senhas e comprar todos os negócios. Do ponto de vista do libertarianismo, o cara é mais forte, o cara é tudo. Só que a gente ainda tem uma questão ética por trás da coisa, entendeu? Do show, que eu quero ver o show. Eu não preciso ter um outro cara poderoso que compra todos os ingressos, que tem uma máquina fantástica, tem um link fantástico, e depois vai me vender pelo dobro do preço. As pessoas são pobres. Esse pessoal que curte ficar 40 horas na frente do negócio, o pessoal tem dificuldade de comprar isso. Sim. É um problema ruim. A gente precisa balancear isso. Como é que você consegue fazer isso com uma cadeia de propriedades para que não seja possível um cambista comprar 500 ingressos e legalizar todos eles na mão de terceiro? E aí eu queria unir aqui a pergunta, porque eu acho que faz total sentido. A gente tem falado muito sobre contabilidade, sobre parte financeira, a intenção da cripto. Mas quando a gente está falando da tecnologia, é só o meio financeiro que ganha? Não, tem muitas outras temas. Porque, veja, o blockchain ele tem a ver, de novo, com registrar eventos de uma forma que fique auditável, que fique independentemente auditável, que gere uma trilha de auditoria que possa ser auditada. Então, em tese, qualquer coisa pode se beneficiar disso. Tá? E eu irrito muito os meus amigos libertários. Eu confesso que eu tenho um pendor libertário também, mas, ao mesmo tempo, os meus amigos libertários não gostam de mim porque eu digo algumas verdades duras. A única razão pela qual a gente não resolver esse problema ou qualquer outro, ou qualquer outra linha, é que é outros interesses. Okay? Existe gente que lucra muito, tá, com o fato do sistema ser furado. Sim. Curiosamente, as pessoas não estão tão interessadas assim em um sistema 100% auditável, 100% verificável. Tá? Você falou um negócio extraordinariamente interessante. Okay? Por exemplo, o Tesouro Nacional emite moeda, tal, etc. Tá? Toda vez que eu falo de contabilidade perfeita, etc., tudo mais, para o pessoal egresso aí do mercado financeiro tradicional, eles dizem a mesma coisa eles dizem uma coisa muito parecida com o que você disse. Mas
Isso não é importante para mim. Eu não estou interessado em provar para o mundo que eu estou certo. Tá? Eu estou certo porque o governo... Eu sou imbuído do fato que eu estou certo. Eu não preciso provar isso para as pessoas. Já vem certo. Tá? O que eu disser é o certo. Tá entendendo? Então... tá aí um descompasso interessante entre o mundo técnico belo, tá? E as instituições da vida real. Então, o que você está querendo dizer é que talvez a gente tenha uma solução técnica que, cara, eu não consigo... Assim, eu confesso a você que eu não consigo enxergar a solução perfeita para essa questão do cambista. Cambista fala de show grande, né? Futebol não, futebol é mais fácil que tem sócio-torcedor e tal, mas de show grande assim, eu não consigo pensar, mas eu tenho certeza que a tecnologia tem uma solução perfeita para que o cara não consiga comprar 500 ingressos e validar esses 500 ingressos na hora de entrar ali. Tenho certeza. Entendeu? Só que eu não sei fazer. Mas quem conseguir fazer, se o pessoal quiser usar, eu acho. É relativamente simples. Quem está trabalhando exatamente na solução desse problema é o Sam Altman, tá? Que fez agora recentemente a WorldCom. A razão pela qual ele quer escanear a córnea de todo mundo, que a gente carinhosamente apelidou de córnea coin, né? É porque para resolver esse problema eu preciso ter certeza que é você, tá? Eu preciso saber que eu estou entregando esse ingresso para você e não para o cambista. Esse ativo é exatamente para você. Esse ativo ele se torna, não digamos assim nominal, mas digamos corneal. Né? Estou interessando para o detentor daquela córnea. Tá? Mas isso ao mesmo tempo que é interessante. Um pouco deixa eu fazer uma analogia, um paralelo aqui. Muito do sucesso do Bitcoin veio também do fato de que ele separou identidade de transações, tá? Muita da por exemplo, uma das razões pelas quais, por exemplo, hoje suponha que a gente tivesse assim a possibilidade de pedir para me dar toda a tua história de transações, não pode, é legal porque tem sigilo bancário, tá, não sei o que, mas suponha que pudesse, tá? Uma das razões pelas quais não pode, é legal, é porque todas as transações estão muito intrinsecamente ligadas com as identidades das pessoas. Então a gente viola o sigilo delas. Se a gente fizer isso, e aí por causa disso é ilegal. O Bitcoin teve sucesso porque o Bitcoin não pede nome, não pede CPF, não pede nenhum dado de identificação pessoal. Você é identificado por essas chaves, por essas 12 palavrinhas, 24 palavrinhas, que não tem nada a ver com a sua identidade real. Então foi possível separar a camada de identificação e a camada de transações. Se o Bitcoin tivesse que fazer onboarding, ele não tinha saído lá nunca, porque o procedimento de onboarding em cada país é diferente, ia dar... Todo mundo da indústria bancária sabe que o onboarding é o pior problema a ser resolvido de longe. O que você chama de onboarding? Onboarding é você fazer o cadastro inicial do cara. O QIC, né? A gente conhece seu cliente. Conheço o seu cliente. Okay? Todo mundo sabe que é o pior problema, que é exatamente o que o Sam Altman está querendo resolver com a córnea. Mas essa questão que eu estou te falando do cambista, eu realmente estava pensando em uma solução desse tipo, que não seja necessário eu dizer quem é a pessoa. É uma validação do processo, entendeu? E como é que faz isso? Se você tem que obrigar o cara a vender de volta, porque não é muito fácil isso. O cara pode me cobrar por fora e pegar R$500 por fora. Entendeu? NFT, a gente consegue resolver isso com NFT? Só pode ser, que é uma coisa única, né? Eu não sei, porque o problema, o que me parece aí desse problema é que... NFT você consegue registrar, né? Você consegue transferir, você consegue, porventura, de como o NFT foi construído, fazer que ele queime, ou que ele retorne, né? Mas você não consegue evitar que um camarada com bolsos profundos compre todos os NFTs, tá okay? Que é exatamente o problema do cambista. O camarada chega lá, o que você precisava fazer é em pocota. Eu vendo um por CPF, então eu vendo um por córnea. Tá entendendo? Eu só tenho tempo. Bernardo, eu sei que o nosso tempo é limitado, mas acho que esse papo podia estender um pouquinho mais, né? Podia. Você não precisar ir embora tão cedo, porque não, eu tô de boa. Já deram um tempinho para nós ali, mas acho que, como você puxou essa questão do NFT, também acho até interessante a gente falar, aproveitar, não vamos perder. Não vamos perder. Afinal, a gente está com um dos 3 maiores estrelas do Brasil, não vamos esquecer. Não foi você que disse. Foi você que disse. Não, mas acho que... Eu acho que as pessoas me dão mais crédito que eu mereço, mas obrigado. Não, mas essa questão a gente vai falar de fraude, né, em outro episódio e tal. A questão humana é terrível mesmo, porque... eu estava comentando, vou até falar isso de novo. A gente vai dar aula sobre como evitar pirâmide e tal. Aí a gente fala para o cara, isso não é mentira. A gente fala para o cara, não, cara, a pirâmide é o seguinte: as pessoas que entram no começo ganham dinheiro. Aí todo mundo que vai no final perde. Eu conheço gente que gosta de entrar em pirâmide por exatamente por causa disso. A pessoa pergunta para você se, então certo é entrar primeiro.
Assim, mas para você explicar para essa pessoa que não é uma questão de filosofia moral, de imperativos categóricos. O buraco é mais embaixo. Exato, É uma coisa muito mais profundo. É muito Então, mais assim, embaixo. mas tem gente que eu considero extremamente ética e comportamento ético e vê nessa questão do porque o nosso povo é tão massacrado que qualquer oportunidade de ganhar dinheiro rápido, o pessoal endoida, né? Então, essa questão do cambista se colocar no meio, tem muita gente que eu considero ética, que tem uma vida vertical e tal, que acha que é normal, que esse cara está fechando um gap do mercado e tal, comprando 5 mil ingressos, pegando para o rico que quer receber em casa, etc., prestando um serviço, vamos dizer assim. Né? Tem gente que acha. Essa questão ética a gente vai ter enorme dificuldade para trabalhar. Existe uma maneira de você acabar com o bicho, simplesmente não compre dele. Mas eu acho que aqui é uma coisa interessante, que eu acho que tecnicamente, né, eu acho que o blockchain ele resolveu a questão técnica, né? Falando, tem mecanismo? Tem. É possível auditar? É possível garantir? Né? Acho que ele resolveu a parte de controle. Então, a gente precisa saber se a gente quer, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem contabilidade perfeita em escala global. Nunca antes a gente teve isso. Controles perfeitos até o último satoshi, até a última unidade monetária. É um novo sistema de contabilidade. É uma coisa tão revolucionária quanto a invenção das partidas duplas na contabilidade pelos camaradas lá de Veneza no século X, foi que eles inventaram lá a partida dupla, lá quando eles inventaram contabilidade. Quando começaram a fazer contabilidade com crédito, partidas dobradas, etc. Mas é um novo sistema de contabilidade que permite a você ter uma auditoria constante. Essa talvez seja a maior mudança de paradigma dos blockchains. Tá? Num blockchain como o Bitcoin, a transferência só dá certo após a auditoria dar certo. A auditoria vem antes da transferência. Todos os outros sistemas financeiros existentes hoje, a auditoria vem depois da transferência, se vem. É isso que eu entendi, por isso que eu te perguntei. É um processo tão perfeito que dá a impressão para a gente que ele não poderia ser utilizado como um substituto monetário mundial, porque se todo mundo usasse ele para fazer muitas transações, talvez ficasse muito lento fazer essa auditoria de início. O que você acha disso? Eu acho que não é para isso. Eu acho que a gente precisa. Todos os críticos de blockchain vêm com essa história da escalabilidade. Hoje, os que a gente tem não são escaláveis. Mas deixa o pessoal de ciência da computação trabalhar que eles resolvem. Tá? Você e o Bernardo e eu temos idade suficiente para ter vivido uma época em que se dizia que a internet não tinha absolutamente como carregar vídeo. E hoje a gente está fazendo um vídeo na internet. Em 92 eu entrava na internet na PUC. Tá entendendo? A gente fazia via DALAP com um modemzinho fazendo bem blá, 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 e não dava para fazer. Tá? Então a gente viu essas coisas antes. Deu o cientista da computação um tempo, eles resolvem esse problema de escalabilidade, sim. Teoricamente dá. Eu não acho, entretanto, que a vocação do Bitcoin, já achei, e mudei de opinião, eu não acho que a vocação do Bitcoin vai ser se tornar o dinheiro do povo. Eu acho que a vocação do Bitcoin, e eu tenho uma série de indícios, a gente pode fazer um outro podcast sobre isso, quero saber. Que o Bitcoin vai se tornar o dinheiro das nações. Tá? O Bitcoin vai... Como se fosse uma reserva. Uma reserva de ouro, uma referência como uma reserva global de ouro para emissão. E tem um documento do BIS, do BIS, do Bank of International Settlements, o Banco Central dos Bancos Centrais, tá? Que já estabeleceu um framework de como fazer isso. Tá? Então... se fosse para fazer, né? Se fosse para fazer, nós estamos falando de um único mecanismo realmente totalmente descentralizado que você não tem nenhuma... interferência de nenhum Estado ainda sobre o outro. Tudo que o Bitcoin é ruim, que os governos odeiam no Bitcoin para os cidadãos, tá? O fato que dá mais trabalho de rastrear, não quer dizer que é rastrear, mas dá mais trabalho de rastrear, etc. Tudo mais. De personalizar, acho, né? Trazer a identidade para aquela, seu termo foi muito bom. Aquela transação. Tudo que o Bitcoin tem que os governos odeiam para o cidadão por essa coisa que você falou de não personalizar, de ser difícil de personalizar, etc., é exatamente o que eles querem de personificar, né? É exatamente o que é útil para um Estado, tá? Porque ele é difícil de confiscar, então evita esse problema de sanções, tá? Tem uma tremenda discussão moral aí a ser tida, tal, etc. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, entre aspas, se apropriaram de $600 bilhões da Rússia por causa das sanções. Sim, isso é uma coisa... Isso está certo ou não está? Isso eu acredito que seja inédito, tá? Está inédito. Isso é inédito. Isso é uma coisa... Eu falei assim, cara, mas ao fazer isso, eles não estão tirando a credibilidade da própria moeda, do próprio sistema? Por que o cara vai acumular de novo? Né? Por que uma nação qualquer, a Arábia Saudita, Irã, vai acumular qualquer dinheiro em dólar, né? E agora todas as nações estão pensando duas vezes, né?
porque eles cruzaram essa lógico, linha. é moral hazard, né? Moral hazard. Mas, assim, agora fazendo uma pergunta perigosa aqui. Você acha que vai ser o Bitcoin ou que vai ser a tecnologia? Cara, Se eu falar, supondo que realmente tem... Porque o valor de você ter essa contabilidade baseando as moedas emitidas no mundo e tal, é infinito, né? Uma coisa, assim... Nada vai estar errado ali, nunca. Mas você acha que vai ser a tecnologia ou vai ser o Bitcoin mesmo? Alguém referenciar nisso e tal? a razão pela qual eu acredito que vai ser o Bitcoin é porque nesses documentos que o BIS e outros líderes no setor estão escrevendo, eles mencionam explicitamente o Bitcoin. Mas o Bitcoin seria a moeda das pessoas? Não, seria só uma referência. Eu acho que ele vai ser emissão. hoje, eu acho que ele vai fazer o papel hoje do que faz, sei lá, aqueles SDRs, aquelas... A cesta ouro. de moedas, do que faz o ouro nas O que relações fez o ouro internacionais. no Seria passado referência. será sempre Vai ser- baseado em lastro-ouro. Né? Então, a gente vai ser tem reserva, baseado aqui, Só nós referência. temos... Ou seja, a gente volta um ponto na economia e a gente volta a ter... Em vez de a gente fazer a referência para o cesto de moeda, a gente faz a referência a partir do Bitcoin. E é engraçado aqui, note que eu já saí completamente da minha área de expertise, né? Eu sou cientista da computação, não sou economista, mas a coisa que eu achei mais fabulosa, tá, na minha vida a respeito do Bitcoin exatamente foi o fato que ele me ajudou a desprovincializar minha mente. Tá? Eu passei um tempão na minha vida sendo empresário, tentando fazer uma empresa que desse dinheiro, desse lucro e funcionasse, um puta desafio num país como o Brasil, né? É difícil, tá? Todo mundo sabe que é uma tarefa árida, né? E eu nunca tinha parado para pensar o que é dinheiro. Se você perguntar para a maioria das pessoas o que é dinheiro, a maior parte delas vai tropeçar. No máximo. Tá bem? E, na realidade, o Bitcoin me fez considerar, me fez refletir sobre o que é dinheiro e me fez ter interesse de entender o mercado financeiro, economia, etc. Então, eu, hoje em dia... defendo que a gente devia ensinar Bitcoin para as crianças, porque é a melhor educação financeira que você pode dar para as futuras gerações. Sim. Tá? Porque pela primeira vez na vida o conceito de dinheiro pode ser desprovincializado. Tá, okay? A gente teve historicamente a separação entre a igreja e o Estado. Né? Talvez algum dia a gente tenha a separação entre o dinheiro e o Estado. Eu acho que a gente tem um ponto importante que você falou, né, que a maior parte das pessoas não sabem, elas não conseguem definir o que é o dinheiro. A maior parte das pessoas fala assim, o que é dinheiro não é algo que eu utilizo, é algo que eu pago, que eu guardo no banco. Ou seja, você fala todas as aplicações para que você utiliza o dinheiro, mas você não tem consciência real. E eu acho, poxa, que aqui eu acho que é o maior ponto da educação financeira. Sim. Que é entender o que é o dinheiro, ele é o ponto necessário, fundamental para definir onde investir e como investir. E a gente vê que não é fácil, né? E você vê que não é fácil. Assim, aproveitando que a gente vai estender um pouquinho mais, eu queria perguntar a você sobre essa questão da NFT, porque eu sou músico há muitos anos, coisa que eu adoro fazer e tal. E o meu irmão, ele está fazendo música para TikTok. Um negócio inacreditável, assim, não sei, você bota 1 bilhão de views e dá 3 centavos, não é isso, mas é um negócio gigantesco, mas assim, por enquanto não dá muito dinheiro para ele, mas ele está fazendo isso, e aí quando soltaram aqueles macaquinhos, como é que é o nome? Bored Ape? Bored Ape Monkey. Foi um escárnio para ele. Que todo mundo achou que aquilo era NFT, né? O NFT, só para o pessoal saber, é o Non-Fungible Token, que é assim... É um token não fungível, é um código, um registro que é único. É como se o Bitcoin fosse um só. Né? A analogia que eu uso é um pouco diferente. Tá? Ótimo. Eu digo da seguinte maneira. Tá? Pega uma nota de R$10. Tá? Se você pintar um bigodinho lá na efígie da República, tá? Aquela nota continua valendo R$10. Tá ok? Por lei e por convenção social, as notas são fungíveis. Elas têm exatamente o mesmo valor, independente se uma tem bigodinho ou se outra não tem. Mas se a sua nota com bigodinho, tá, ela for considerada arte,
Tá? Quem sabe daqui a 10 mil anos, quando não existir mais o real e os coletores de numismática vão achar a sua nota muito mais vamos supor que valiosa. você fique muito Não, não, famoso não, e não. foi você que colocou Não. aquele bigode. A nota de R$1 hoje, pela sua raridade, ela vale mais do que Ela o real. vale Você mais que o real. encontra no Mercado Livre entendendo? vendendo por 100, R$200 uma Então, nota de R$1. uma coisa se torna não fungível quando ela se torna... Uma coisa dita não fungível. Fungibilidade é a propriedade que as coisas têm, por definição, o mesmo valor. Né? Por exemplo, saca de soja. A saca de soja, se ela tiver um certo mínimo de qualidade, não importa se ela foi produzida aqui no Brasil Elas ou na são Indonésia. todas diferentes, mas elas são todas iguais. Mas são todas iguais. Isso significa que Todas ela é as notas são fungível. diferentes, mas elas são são todas todas iguais. iguais. Tá, Tem ok? o mesmo valor, né? Tá, ok? Elas são tidas, são aceitas socialmente como tendo valor. Então, observe que a fungibilidade é uma construção social. Tá? Uma coisa é não fungível quando ela é única. Então, por exemplo, uma obra de arte é tida como única. Né? Se você fizer uma cópia, a cópia não é fiel ao original, não é a original. Tá? Hoje que todas as músicas tocam, de certa maneira, na rede, né? Acho que muito pouca gente coloca uma música num disco e tal. Dá para você transformar uma música num NFT? Tipo assim, para que eu consiga, por exemplo, capturar direito autoral. O problema dos NFTs hoje, tá, que eu vejo, é que o NFT ele só captura quanto você pagou por ele e a capacidade de negociação que você tem dele depois. Ele não impede que outras pessoas usem o bem digital. Tá, okay? Ele é só registro da propriedade. Tá, okay? Então, nesse cenário, ele é muito, eu acho, muito pouco útil. Tá? Porque muito do valor econômico que se extrai das obras de arte tem a ver com o fato que só certas pessoas, sob certas condições, podem apreciá-las, né? Então, eu acho que isso complica muito a equação econômica. Tá? As pessoas frequentemente me perguntam por que, a despeito disso, os NFTs valem tanto. A resposta que eu tenho para isso é meio esquisita. Eu suspeito que tem a ver com... Eu suspeito, tá? Eu não sou especialista nisso, não. Tem a ver com você conseguir crédito fiscal. Tá? Se você vende uma coisa com lucro, você ganha dinheiro. E para os ricos, tá? Você vender uma coisa com prejuízo e obter o crédito fiscal dela vale mais do que dinheiro às vezes. Tá? Então, eu acho que tem muitos truques fiscais, como existe no mercado de arte tradicional. Se você investigar como é que funciona o mercado de arte, você vai ver que tem muitos truques fiscais cabeludos. Mas tá? uma coisa que eu acho interessante é que o NFT, a gente até está trazendo para um ponto aqui mais técnico, o NFT ele conseguiu resolver um problema que era do setor de arte que era muito importante, que o setor de arte, por exemplo, é colocar artes plásticas, né? Colocar quadro, pinturas, esculturas, etc. Depois que o quadro, vamos dizer assim, era produzido, era pintado e ele era vendido, nessa venda primária, o artista ele recebia os royalties ou recebia o pagamento pela sua arte. Na secundária, ou seja, quando aquele quadro era passado para frente, para o segundo, para o terceiro, para o quarto proprietário, o pintor em si, o artista não recebia nada. Ele tinha um problema de royalties. Mas se for uma pintura física, acho que continua assim, não continua? Não, continua. Só que o que o NFT conseguiu resolver? Com isso registrado em propriedade, registrado de forma de propriedade no NFT, cada vez que o NFT ele é executado, ele é transferido, parte daquela quantia que utilizou para movimentar vai para o artista. O cara tem um NFT... É como se você tivesse uma garantia em algum lugar, em contrato, que é garantir que o dinheiro da venda ia chegar para o artista. Sabe qual é o meu medo disso aí? Imagina que você tenha de fato... Vamos dizer que a Mona Lisa tem um token associado a ela. Mona Lisa. Mona Lisa. Assim, só ela. Eu acho que eu só acho que é o quadro mais famoso da história. A Mona Lisa tem um token associado a ela. Na próxima transação, o cara pode te mandar uma Mona Lisa fantasticamente bem falsificada e o token. O cara fica com a Mona Lisa na casa dele lá, a original do Leonardo da Vinci, mandou um negócio maravilhosamente falsificado para você e o token. Você tem o direito de propriedade, mas você não tem ela original. Eu acho que para essas coisas que eu te falei de música, pode ser que você nunca mais perca. Porque música é uma produção artística. Sim, sem dúvida. Sim. Aliás, você pode ter produção artística, não só produção artística, você pode ter produção de vídeos que podem ter alguma coisa única que você pode, toda vez que isso for transacionado, né?
Você pode recolher esses royalties. Agora, eu concordo contigo, o NFT não é tão fácil da gente enxergar a maravilha que a gente enxergou aí no blockchain, né? O Bernardo falou uma coisa muito importante. Essa história de você ter a rastreabilidade do histórico financeiro dele está, sem dúvida, alguma ajuda em algumas situações. Mas eu acho... Eu ainda não consigo entender muito bem o propósito financeiro dela, partindo do princípio que se o bem é digital, ele pode ser copiado independente do NFT ou não, tá? E se o bem é físico, ele está sujeito a algum centralizador que ainda precisa, a gente precisa confiar nele. Esse link, tá? né? Você precisa ter esse link. Tá entendendo? Então eu tenho. Expert, né? Mas veja, o fato de eu não entender as coisas nunca evitou que ninguém fizesse. Então, existe um tremendo mercado, existe um tremendo mercado que tá se criando em cima disso, tá ok? E como eu falei, eu acho que tem um ditado que a gente diz lá no Nordeste, é o seguinte, tá? Burrice demais é sabedoria. Quer dizer, significa apenas que a gente não entendeu onde é que está a sabedoria. Tá entendendo? Como eu disse para você, tá rolando. Né? Tá rolando. Eu acho que então eu acho que tem muita sabedoria por trás do NFT. Porque, sem dúvida. Eu li um artigo recentemente falando que o sistema monetário argentino, que não existe, né? A moeda argentina não existe. Assim, eles não gostam da moeda deles. Ele existe justamente porque é completamente irracional. Alguém está fazendo alguma coisa com isso. A gente não sabe, a gente não domina. A gente nem quer pensar nisso, que a gente tenha a mente honesta e tal, etc. Mas é interessante para alguém. Alguém em posição de poder e que vai manter esse tipo de coisa. Exatamente. Por exemplo, hiperinflação no Brasil, nas décadas passadas, ela resolvia todos os problemas fiscais. Sim. Então, algum poder ela tem, algum superpoder ela tem. Sim. Entendeu? Não, e ela por si só, ela criava reservas de mercado. Não, era um negócio. Né? Porque existia o distribuidor da bebida X, né? Que só ele conseguia vender, ao preço que ele queria, das condições que ele queria. Então, era muito. Essa é uma coisa muito interessante. Você disse várias coisas interessantes aí. Primeiro, tá remetendo novamente aos NFTs. Também pegando um gancho com o que o Bernardo falou, tá? É muito legal você ter um ativo cujo preço você mais ou menos controla. Se você tem um ativo, tá, em que você mais ou menos controla o preço, nenhuma das proteções que entidades como a CVM existem para prover estão em efeito, né? E aí você consegue fazer um bocado de coisa interessante, vamos colocar entre aspas assim, né? E segundo, pegando o seu gancho aí, tá? Por que várias dessas soluções, a gente tem soluções tecnológicas para uma série de coisas, tá? A questão é que interessa a alguém que a contabilidade não seja perfeita. Essa questão que eu falei para você assim, eu hoje já estou velho, eu não vou me estapear para arrumar um ingresso do jogo do Flamengo, entendeu? Assim, na época era muito importante para mim, fui com a minha mulher, pedia namoro no jogo, entendeu? Assim, era importante para caramba. Agora, minha filha está com idade para isso, sabe? Às vezes, quando chegou a bandinha BTS aqui, ela chorou para caramba, né? Eu consegui comprar na própria plataforma do Yahoo, Burru, não sei como é que é o nome dos caras. Consegui comprar na própria plataforma deles. Mas, assim, é um negócio insuportável você ter que encontrar... Cara, normalmente o cambista é um cara shady, né? Assim, aí a criança chorando na tua casa. Tem solução para isso, né? Imagino que seja, ainda mais agora com blockchain, com essas criptoativos, deve ser infinitamente melhor do que antes. Mas é o que você falou. Tem uma coisa ali que está funcionando que a gente pode não estar funcionando para mim, está funcionando para alguém. Né? Então, assim, só para concluir, você que colocou essa pergunta aqui, eu vou passar para ele direto. Quais são os requisitos para ser cripto? Por que crédito no cartão do metrô e no joguinho de celular não são cripto? Ou são? Então, crédito no joguinho de celular. Minha filha tinha um monte crédito do TikTok, por exemplo. Eu vou te falar. Minha filha jogava o Animal Jam. Uhum. E aí, cara, ela comprou, com dinheiro meu, evidente, né? um monte de bonequinhos, de bichinhos bonitos e lindos. E uma pilantrinha, garota novinha, convenceu ela a dar a senha. Minha filha deu a senha, tinha 9 anos de idade. Deu a senha e a mulher roubou todos os bonequinhos dela. Com 9 anos. Mas ali tinha centralizador, porque eu reclamei no pessoal da Animal Jam lá, eles viram que foi fraudado, viram que eles conversaram e devolveu todos os negócios dela. Por que isso aí não é cripto? Pois pode ser cripto também? Pode ser. Apesar de existir criptografia usada em algumas etapas aí de algum dos canais de comunicação nesse treco, para ser cripto, você tem que
ter as primitivas criptográficas, as proteções criptográficas, de uma forma que seja independentemente verificável. Tá? Você não consegue verificar independentemente sem a ajuda lá do pessoal do centralizador se aquela transação é válida ou se ela não é válida. Ele podia, inclusive, não ter me devolvido. Ele podia não ter devolvido. Você estava à descrição dele. Tá? Então... entendi bem isso. Quer dizer, no blockchain estaria aprovado a minha tese, que é a tese real. Agora, se depende do centralizador, ele pode simplesmente falar assim, não, cara... Não, isso não é seu. Não vou fazer, ou simplesmente ignorar. Okay. Então, a criptografia ela é usada em várias etapas dos blockchains, e aí eu posso falar horas a respeito disso, daria uns 10 podcasts, mas ela é usada para prover garantias independentemente de qual entidade gerou aqueles dados, para que elas possam ser auditadas independentemente posteriormente. Tá? Então, para ser cripto, é necessário ter, na minha opinião, tá? É necessário você ter essa garantia. Você tem que ser capaz de verificar a legitimidade e a corretude daquela transação, que aquela transação foi corretamente processada, porque não é só verificar que a transação está sintaticamente correta, que ela é válida. No Bitcoin, no Ethereum, você consegue, em várias outras criptomoedas, até no Monero, você consegue ter certeza que aquela transação foi incluída e foi processada. Tá? Então, você consegue se convencer e convencer um terceiro. Tá? Então, ou colocando de outra forma, tá? Para ser cripto, na minha opinião, tem que ter uma proteção. A característica principal para mim é essa que eu vou dizer. A transferência só dá certo se a auditoria der certo. A auditoria vem primeiro, a transferência vem depois. A transferência é um resultado da auditoria bem sucedida. Entendi. Tá, okay? E hoje, o único mecanismo que a gente consegue... Isso é interessante, tem que anotar isso aí, cara. Porque assim, essa ideia, a gente sempre faz a auditoria depois. E vamos lembrar nos sistemas que tradicionais, quando a gente está falando... Quando faz. E se você faz antes, não tem a transação. Se você faz antes, deu errado, né? Não deu. E quando nós estamos falando de governança corporativa, eu acho que vai lembrar que existe uma segregação de 3 linhas de defesa, né? Onde existe o operacional, a supervisão e a auditoria. A auditoria, então, é a última coisa feita para aquilo que é relevante. Né? Então, quando a gente está falando aqui do sistema... Depois que já foi feito. Depois que já foi feito. Tá, okay? Ou seja, depois, é uma inversão completa. Às vezes 5 anos depois. Às vezes 5 anos depois. A auditoria como legista, né? Ela explica porque você morreu, mas não salva sua vida. Tá? Né? Então... Essa auditoria é um paramédico, né? Do blockchain. Chega lá e já... Tá? Então... É uma mudança radical de percepção, tá, ok? Que a transação só funciona se a auditoria tiver funcionado. Enquanto a auditoria é por amostragem seletiva e a posteriori nos sistemas tradicionais, nos blockchains a auditoria é o primeiro passo. E se ela não der certo, a transação simplesmente não acontece. O sucesso da transação é condicionado ao sucesso da auditoria. Não me vem com essa, não. Não me vem com essa, não. Não me vem com essa, não. Tá, okay? Gato por leve pra cima de mim. Tá, okay? É basicamente isso. Tá entendendo? Então, esse é o grande diferencial dos blockchains. Tá? Mas, como você disse... Tem o elemento humano. Tem o elemento humano e tem essa coisa que é absolutamente fascinante, que é quando o mundo técnico, o mundo da criptografia, o mundo da matemática e tudo mais, colide com o mundo real, com o mundo da política, com o mundo dos humanos e com o mundo dos interesses, tá, ok? Uma das coisas que me impressiona... A pergunta que você pode fazer é a seguinte: se a gente tem um sistema de contabilidade perfeito, por que a gente não adota? Tá, ok? É uma pergunta super simples, super válida, e a resposta também é surpreendentemente simples, porque existem interesses que ela não seja adotada. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio. Nós vamos falar sobre fraude, nós vamos falar sobre pirâmides, vamos falar sobre alguns assuntos. Eu acho que aí a gente vai sair um pouco da parte mais técnica e entrar mais nessa parte mais humana da coisa, né? Onde leva também. Em benefício dos ouvintes da gente, eu queria falar uma coisa. Isso tudo que a gente falou do ponto de vista dessa segurança, dessa perfeição toda, tá? Ela é condicionada a um fato que também é pouco... A gente vive numa cultura hoje que não é muito conducente a isso, tá? Que é o seguinte: a criptomoeda empodera os seus detentores, que os seus detentores têm controle total e absoluto do movimento da sua criptomoeda, e
a rede em si não tem esse controle. Tá? A rede não controla, por exemplo, você falou lá do camarada do joguinho que reverteu a transação. Tá? Não acontece. Um mineiro da rede Bitcoin não tem o poder de reverter transações. Ele pode até atrasar a sua transação, mas ele não pode reverter, ele não pode fazer. Ele só pode mexer nas transações que ele mesmo fez. Ou seja, fez, tá okay? Tá feito. Fez, não tá que feito. Possa fazer, tá ok? E Hoje depende de você guardar bem a sua chave lá na sua carteira digital, etc. Mas 90% do usuário não sabe o que é uma chave, não sabe como é que opera uma carteira. Ele está dentro da corretora. Está dentro da corretora, está super acostumado a terceirizar essa coisa. A gente fez nós todos somos vítimas de 40 anos de lavagem cerebral, de não guarde seu dinheiro, deixe seu dinheiro comigo, que eu guardo melhor do que você. Tá entendendo? Então, e a gente vive numa era de pessoas que... Quantas fotos você já perdeu no seu celular porque o seu celular pifou? Tá ok? Se essa foto fosse a sua chave privada que tivesse todo o seu dinheiro. Não, já era. Já era. Tá entendendo? E aí tá o desafio da custódia. Os blockchains, eles partem de uma filosofia de que o usuário final é soberano, tá? E o sistema é self-service. E não é isso que a gente passou os últimos 10, 20, 30, 40 anos educando os usuários para fazerem. A gente passou nos últimos 300 anos. Né? A gente está falando isso dos últimos 300, a gente está falando de uma cultura muito mais antiga. Né? Os valores imobiliários há 40, 50 anos eram físicos. Aí o cara tinha um negócio, ele perdesse, era o portador e tal. Ele tinha que tirar o cupomzinho para entregar lá e receber. É verdade. Então, esse é, assim, bem lembrado. Pode ser uma volta. Isso, um retorno. É uma coisa que você precisa ter. A posse, você tem que ter a posse mesmo, ou seja, só você sabe onde está, só é seu. Senão você está dentro de um ambiente de custódia, né? Centralizado, tipo bolsa e tal. O usuário não quer ouvir essa história, o usuário quer o seguinte: eu fiz uma besteira, eu quero que alguém me salve. Exatamente isso. Tá, ok? Eu quero ser salvo. Tá? O usuário não aceita. Esqueci a senha. Esqueci a senha, perdi. Tá? Ou uma brincadeira que eu gosto muito de fazer é o seguinte, ok? Segurança é outro termo que é difícil de você falar, porque segurança, as pessoas têm um preconceito sobre o que é ser seguro e o que é não ser seguro. Tecnicamente, a gente diz o seguinte: você só pode dizer se uma coisa é segura ou não se você tiver um modelo de ameaça. O que você quer que aconteça e o que não quer que aconteça. Tá? Dito feita essa microintrodução, eu digo o seguinte: os blockchains não são seguros contra Alzheimer. Se você esquecer sua chave, se você esquecer sua chave privada, e não adianta nada assim, anotar, tá? porque se você anotar e também tiver Alzheimer, você vai... Não, veja, se você anotar, você está fazendo um trade-off de segurança. Você está perdendo um pouco de controle, tá? Mas você está dando a possibilidade de alguma pessoa diferente de você, tá? Para o bem, pegar e ler. Pode ser alguém que esteja ao do seu lado, a sua família, a sua esposa, etc. Ou pode ser o camarada que está ali roubando na sua casa. Tá entendendo? É difícil. Então, mas toda segurança, nada é perfeitamente seguro. Toda segurança, ela é um trade-off. Toda vez que você aperta a segurança demais de um lado, você invariavelmente enfraquece o outro. Um sistema verdadeiramente seguro é aquele que é uniformemente seguro sobre a maior gama possível de critérios. Tá entendendo? Então, há um argumento... Oi? Qual é a solução para a gente não esquecer a nossa chave? Entregar para o banco? É uma solução. Tem gente que está confortável. Se você está confortável com a solução, o que eu digo para você, vá, velho. Essa é mais tranquila. Essa é mais tranquila. Tá ok? O que eu acho, tá, é que, parafraseando aquela música, a dissonância será bela. Tá? Eu tenho uma parte dos meus bens que estão no sistema financeiro tradicional, tá ok? E eu tenho uma parte dos meus bens que estão protegidos por chaves criptográficas que só eu tenho, tá? E você tem vão morrer comigo. E são criptomoedas. São criptomoedas. Provavelmente, se eu morrer, provavelmente vão morrer comigo. Eu tenho backup deles sob certas condições, mas eu não sei se os meus sucessores vão saber mexer nisso. Eu espero que sim. Tá? Eu tomei precauções para que sim, mas... E o que eu acho massa é ter uma alternativa. Antes eu só podia fazer de um jeito. Agora eu posso fazer de dois jeitos. Então a gente coloca alguns ovos nessa cesta, outros ovos nessa cesta. Não é tão novo, né? O cara morre com um monte de ação ao portador em 1960. Sim, exato. Desapareceu. Então, não é uma novidade. A gente apenas é um museu de grandes novidades. Mas se você for olhar a história da moeda ela começa com a emissão da moeda pelos bancos para as pessoas, ela tem um retorno da centralização da moeda pelo Estado. Né? Então isso você vê que historicamente falando, na verdade, nós estamos sempre buscando aperfeiçoar e que esse aperfeiçoamento ele tem retorno com mais seguranças a passos anteriores.
Eu acho que agora a gente está vivendo talvez um momento de tokenização do mercado de valores imobiliários, na qual talvez seja interessante o seguinte: você vai voltar a ter sua ação ou portador na sua carteira. E tudo bem com isso. E tudo bem. E tudo bem. Isso que você falou é muito interessante. Há um belíssimo argumento a ser feito, há uma belíssima analogia a ser feita entre, digamos, as criptomoedas e dinheiro em espécie. Tá? Quando você estava dinheiro em espécie, você tinha um controle físico delas. A mesma coisa com a chave das suas criptomoedas. Tá? Eu acho, entretanto, que... Tá? Eu estava falando ainda agora que as criptomoedas, eu acho que elas vão ser mais usadas pelas nações. Tá? E me permitindo uma ligeira viagem na maionese aqui, eu acho que as criptomoedas vão ser essenciais quando a humanidade for interplanetária. Tá? Porque o que acontece? Semana que vem. Agora a gente dependendo, o Elon Musk disse que manda para Marte daqui a próxima década, viu? Tá? Então, sei lá. Vamos ver. E uma das coisas que eu aprendi do Elon Musk é o seguinte, ok? Tá? Quando ele fala, ele faz. Ele é bem engajado. Tá? O cara entrega. Ele entrega. Tá? O que esse cara conseguiu fazer com a Tesla é absolutamente impressionante. Eu achei que ele fosse engolido pela Jaguar, Porsche, que tá todo mundo fazendo. Hoje o carro dele é baratíssimo. Em relação aos Estados Unidos. Não, sim, no mercado americano, né? $35 mil. É inacreditável o que ele conseguiu fazer. Sensação. Ele conseguiu transformar aqui os muscle cars, como Mustangs, transformam assim, elétricos. Sim. É um negócio incrível. E ele tá mandando coisa para o espaço muito melhor, muito mais rápido, muito mais barato. Como é que eu vou pagar o meu cafezinho Júpiter? Tá? Do mesmo jeito você vai pagar aqui, provavelmente via cartão. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte: em cada planeta a gente vai ter um sistema centralizado, tá? Mas o mercado entre planetas vai ser baseado em blockchain. E por quê? Porque no espaço tem um delay de comunicação, tá? Não é praticamente instantâneo, tá ok? Então, e no espaço não dá para, tipo assim, Guerra nas Estrelas não existe de verdade. É muito caro e não dá tempo. Se o camarada vai lá e rouba o teu dinheiro, você não vai lá dar um cacete nele como você consegue fazer aqui no planeta Terra, né? Então, você vai precisar de um sistema baseado em criptografia, baseado em matemática, para que ele localmente e que ele seja insensível à demora da comunicação interplanetária. Então, eu costumo dizer que Bitcoin é dinheiro das estrelas. Que ele nasceu cedo demais. A gente não sabe ir, mas a gente já resolveu aqui. Já resolveu uma condição. Monetária interplanetária. Pode ir. Então, aquele problema. Tem uma seriado. Mas você pode aplicar isso no nosso dia a dia. Observe. O Brasil, um país também continental, nem toda região consegue ter acesso à internet como deveria. Isso causa um delay de informação. Essas moedas que existem de cooperativa, o Brasil deve ter umas 400 moedas, cara. Cara, as moedas sociais, a última vez que eu vi já tinha mais de 100. Né? E aí, então, quando a gente tem um sistema que está interligado no blockchain que permite esse delay, estamos resolvendo um problema de transferência financeira do Brasil, né? Tem uns detalhes aí que a gente tem que ver. Porque, veja, a gente tem o delay, mas a gente, no cenário interplanetário tem o delay, mas a gente está online, né? Não está online é outra parada. Mas sim, eu acho que são coisas interessantes. Então, por causa dessas coisas todas, eu acho que vai ter muita inovação tecnológica que está tendo. O ecossistema de Bitcoin hoje é extremamente, de blockchains, é extremamente pujante, com novas ideias, etc. Pujante ao ponto até da maluquice. Tem muitas ideias que assim, sem pé nem cabeça, que simplesmente não param em pé. Mas é o processo normal da inovação, da experimentação, a experimentação desvairada até, digamos assim. Dessa evolução natural aí, da seleção natural dessas coisas, tende a sair a longo prazo coisas interessantes. Então está acontecendo uma coisa muito fantástica dessa inovação a esteio disso tudo, tá? E eu acho que as implicações econômicas e sociais disso, tá, vão reverberar por séculos ainda. Maravilha. Puxa, a gente vai ter que encerrar, né? Agora tem. Estouramos demais, mas o bate-papo foi tão maravilhoso, foi tão incrível que a gente ultrapassou alguns minutinhos. Você que está aí, está nos ouvindo. Foi um bate-papo incrível. Esse é o segundo podcast, né? Esse é o segundo. Assim, são visões dos dois profissionais incríveis. State of the art, né? Exato. Mas diferente. Né? Diferente, uma visão completamente diferente de outra. E acompanhe porque nós vamos ter mais. Nós vamos ter mais. Agora vamos falar no próximo sobre fraude, sobre como se proteger. E vamos falar sobre a regulação, né? Porque tudo que a gente está falando aqui... Brasil, né? Mundo, tem regulação, tem autarquias, tem o pessoal do governo e tal. Tem o Diário Oficial, que você começou falando. O quarto podcast do dia vai ser
exatamente sobre isso, de falar com o especialista da CVM, nessa área específica, para contar para a gente como é que dinamicamente está conseguindo colocar tudo isso aí em... Será que a gente vai voltar a ter o debênture, o portador? Já pensou? Vou perguntar para o Bruno. Você já pensou que a secundária não vai ser mais num local, mas se vai secundária vai ser, compra de mim, compra. Não, vai ser uma coisa importante, porque a lei não permite ações do portador, se não me engano. Acho que não, a 6404 não permite ações do portador, não tem mais. Né? Então, pode assim, ser um retorno, né? se o seu token for físico, e aí? Né? Eu vou perguntar para ele, que essa é questão de regulação. Olha aí. Tá, Beleza, cara. já consegui mandar uma casca de banana para os próximos. Marco, meu amigo, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi simplesmente incrível. Eu incrível. só tenho a agradecer o convite, tá? Estou à disposição aí para o que a gente puder esclarecer e expandir. Tá? Show, maravilha. Curtiu? Muito bom. Cara, Valeu, meus amigos. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Abraço.